Bom, eu quero rever aqui com vocês esse processo de desenvolvimento aqui. Como é que foi? Bom, a ideia, gente, é o seguinte: você não cai o touro pela frente, não. Entendeu? Procura dar uma maneirada, procura dar uma diminuída no seu problema. Sabe? Procura separar aspectos deles e tratar um de cada vez. Então, o que eu fiz agora aqui ao fazer esse programa principal? Eu só cuidei. O meu enunciado não tinha que ele ia ficar lendo números e achando o menor primo. Então, eu só cuidei disso aqui, só disso. Passei todos os outros problemas para essa função menor primo maior ou igual. Não é uma coisa assim tão simples, não. Eu queria que vocês prestassem atenção que ao fazer isso, eu determinei aqui, pus um nome, né, um nome bonito, um nome significativo, o que melhora muito a legibilidade do programa. Pus o que é o parâmetro de entrada e o que é o parâmetro de saída. Então, agora eu tenho um enunciado. Eu posso encomendar para alguém ou eu mesmo posso tratar desse problema depois. Aqui, é o seguinte: eu estou agora cuidando do lucro de procura por um primo. Eu só sei que eu tenho que sair procurando para ver qual que é primo ou não. Só estou preocupado com isso. E estou supondo que eu tenho uma outra função, certo, que me diz se o número é primo ou não. Eu consigo fazer isso aí se vocês acreditarem nessa função primo aqui. Se ela funcionar, tudo bem. Então, aqui, exatamente, eu defini muito bem definida essa função. Certo? O que eu espero dela? Eu vou mandar um número, ela vai me devolver um booleano dizendo se o número é primo ou não. Nessa outra aqui, o que eu fiz? Aqui, em vez de pôr menor divisor, eu pus menor fator, que está aqui. Bom, então, aqui agora, o número ele é primo se ele for igual ao menor fator. E essa daí, como que ela é? Aqui eu estou fazendo um loop de testes de divisores, de potenciais divisores. Então, vamos começando de 2, depois para 3, para 4, e vendo qual que é o menor divisor que eu consigo entregar, o menor fator. Aqui está o mesmo programa aqui na versão monolítica. A gente fala monolítico quando o negócio não está separado em módulos. Ele é impossível de entender? Não é um programa tão grande, certo? Mas você precisa de muito mais tempo para acreditar nesse programa aqui do que nele picadinho. Tá bom? Cada um daqueles blocos nossos aqui, gente, ó, ele tem 3 linhas, 4 linhas. Sabe, ele é muito fácil de entender. Você olha para ele, que você olha para esse programa funciona. Eu não falo que ele funcione com muita força, porque assim, ele funciona se essa função aqui funcionar. Entendeu? Mas olhando só para esse programa aqui, eu tenho certeza, eu tenho muita convicção de que ele vai funcionar. Agora essa outra aqui, eu também tenho muita convicção de que ela vai funcionar, desde que essa aqui funcione. Mas olha aqui, gente, eu tenho 1, 2, 3, 4 linhas aqui para olhar. Aqui a mesma coisa, uma linha para olhar. Aqui, 4 linhas. Tá bom? Cada um desses você olha e você entende o que a função faz. Tá? Você entende e você fica muito mais simples. Esse daqui, gente, você demora um tempo para entender. Olha que ele está muito bem estruturadinho, está comentado, está não sei o quê, mas para você se convencer de que isso aqui vai funcionar, você demora muito mais tempo. Tá bom? Então, funções são uma ferramenta essencial de legibilidade de programas. Tá bom? E um método para você construir. Você vai construindo, gente, você faz assim, sabe que eu posso deixar isso para depois? Então, deixa e concentra numa parte menor do problema e você vai ter um contexto mais reduzido depois para você trabalhar. Vamos agora ver ainda funções recursivas. Bom, nós vimos que uma função pode chamar outra função, que não tem limite para esse encadeamento de chamadas de funções. Tá bom? Mas o que é interessante é que uma função pode chamar a si própria. Quando ela chama a si própria, a gente diz que essa função é uma função recursiva. E nós vamos ver aqui que recursividade é uma formulação muito natural para uma série de problemas de transformação de informação. Uma série de problemas de programação de computadores, você tem uma formulação recursiva como a mais natural, a mais simples de todas. Vamos ver aqui primeiro o fatorial. O fatorial, já está aqui a recursão, gente.
fatorial de n é n vezes o fatorial de n menos 1. O fatorial você define como sendo fatorial, alguma coisa com fatorial. E a ideia é o seguinte, você resolve um problema se você tiver a solução de um problema menor. E existe, o que você precisa além disso? Tá? Você precisa de ter um problema suficientemente pequeno para o qual você conhece a solução, para o qual a solução é óbvia, é simples, é conhecida. Então, é o seguinte, eu tenho que calcular o fatorial de n. O fatorial de n, se eu tiver o fatorial de n menos 1, eu resolvo. É menor que o fatorial de n? É, beleza. E depois, para calcular o fatorial de n menos 1, vou precisar do fatorial de n menos 2. Aí vai diminuindo. E tem algum ponto que eu vou parar? Ou seja, eu não posso ficar com recursão atrás de recursão e recursão. Tem que ter um ponto de parada. E o ponto de parada é um problema que seja suficientemente pequeno para você ter uma solução conhecida. Então, o fatorial de 0 é 1. Pronto. Então, você vai calcular o fatorial de 2000. Você vai calcular o de 1999, de 1998, por aí vai, até uma hora que você precisa, vai chegar no 0, aí você para a sua recursão. Bom, aqui está o código para essa função, gente. Aqui eu chamei de fatorial R, né, para distinguir da função fatorial que nós já vimos. Tá? Qual que é o código aqui, gente? Olha aqui como é que ele é claríssimo. Tá? Se o n for igual a 0, eu retorno 1. Se não, eu retorno n vezes fatorial R, tá vendo? Tem uma outra chamada aqui de n menos 1. Bom, os dois casos estão aqui, tá? Ou seja, eu resolvo esse problema do fatorial de n em função de um problema menor. E existe um tamanho suficientemente pequeno para que a solução seja conhecida. Tá? Sem necessidade de mais chamadas recursivas. Bom, como é que isso aqui funciona? Eu tenho um problema aqui que chamou o fatorial de 4. Eu sei calcular o fatorial de 4 só se eu souber o fatorial de 3. Então, eu tenho que chamar o fatorial de 3. Eu sei calcular o fatorial de 3, eu preciso do fatorial de 2 para isso. Para o fatorial de 2, eu preciso do fatorial de 1. Para o fatorial de 1, eu preciso do fatorial de 0. Para o fatorial de 0, gente, eu não preciso de nada. Eu sei que o fatorial de 0 é 1. Bom, se eu sei, eu consigo terminar o cálculo do fatorial de 0 e a partir daí eu consigo calcular o fatorial de 1. Calculado o fatorial de 1, eu consigo calcular o fatorial de 2. E aí consigo o fatorial de 3, consigo o fatorial de 4 e aí termina a chamada para o fatorial de 4. E aí, aqui ó, é como é que a coisa funciona, tá bom? Você tem aqui o programa principal, chamou o fatorial de 4, que precisou do fatorial de 3, que precisou do fatorial de 2, que precisou do fatorial de 1, que precisou do fatorial de 0, que não precisa de nada, ele termina. Quando ele termina, a chamada de fatorial de 1 consegue terminar, depois a chamada de fatorial de 2, 3, 4, até que você retorna para o programa principal. Essa estrutura de pilha, assim, gente, que você vai pilha, porque você pensa numa pilha de livros, você pega uma coisa, você só coloca coisas em cima e tira coisas de cima. Bom, essa estrutura de pilha, ela é muito frequente na computação. É muito frequente na nossa vida, gente. Cada vez que a gente tem um subproblema ali, você empilha o contexto, vai resolver aquele subproblema, depois você volta para onde você estava. É muito frequente essa estrutura daqui. Vou mostrar aqui como você pode resolver uma série de problemas por recursividade. Tá bom? Vamos ver aqui agora, retomar aquele problema da gente encontrar o menor valor presente em um vetor. Bom, como é que eu faço isso? Tá? Eu tenho um vetor com n posições. Será que eu consigo resolvê-lo se eu tiver soluções de problemas menores? Consigo. E será que existe um problema? Consigo como, gente? Por exemplo, aqui, tá? Aqui é um jeito, tem vários outros jeitos. Não, vou fazer do jeito que está aqui, que fica mais fácil. Tá? Ó, se eu tiver um vetor de tamanho 1, é um caso que é suficientemente pequeno para eu ter a resposta. Tá bom? O vetor de tamanho 1, o menor valor presente nele é o único valor ali presente. Bom? Se ele for maior, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir ao meio, eu pego o vetor, divido ao meio, acho o menor da esquerda, acho o menor da direita, e o mínimo do vetor grandão é o menor entre esses dois mínimos que eu achei. Bom, ou seja, quando o tamanho de A for maior do que 1, eu vou pegar o menor valor na metade esquerda e o menor valor na metade direita.
e o menor dentre esses dois é o que eu preciso. Ok? Então, vejam vocês que eu tinha um problema grande que eu consigo resolver se eu conseguir resolver problemas menores. E esses outros problemas menores talvez não sejam tão pequenos, eu vou precisar de dividi-los também. E vou dividindo, mas tem uma hora, gente, que eu chego num tamanho suficientemente pequeno para que a recursão não seja necessária. Que é esse caso aqui. Então, essa função, gente, a gente programa assim. Primeira coisa que eu faço aqui é achar o tamanho de x. Se x for igual a 1, então o m, o parâmetro de saída, é o x1. Tá? Não tem dúvida. Se não, eu vou fazer meio é igual a parte inteira, tá bom? Eu digo 1 mais n sobre 2, é o ponto do meio. ms, que foi o nome que eu dei para a variável que vai receber o valor do mínimo, repara, chamada recursiva, da parte de x, do pedaço de x que vai de 1 até a posição meio, esse que eu calculei aqui. O md vai ser a chamada de mínimo r com a parte de x que vai de meio mais 1 até n. Depois eu comparo. O da esquerda é menor que o da direita, então ele que é o mínimo, senão o da direita que é o mínimo. Ok, gente? Então, a ideia de recursão é sempre essa. Será que eu consigo resolver esse problema grande se eu tiver soluções de problemas menores? Uma pergunta. A outra que tem que ser resolvida. Será que existe um tamanho pequeno o suficiente para que eu saiba a resposta sem necessidade de mais divisões? Bom, você tendo essas duas partes resolvidas, você caminha naturalmente para uma solução recursiva do seu problema. Bom, gente, então é isso aí, nossa aula. Eu espero ter demonstrado para vocês que funções são uma ferramenta utilíssima de modularização. Tá bom? É com funções, gente, que você consegue fazer um programa de 1 milhão de linhas, que você consegue pôr 10, 100 pessoas para desenvolver um único programa. Por que você consegue fazer isso? Porque você consegue ter contratos. Esses contratos que a gente fez aqui, de fazer a função primo, são um contratozinho. Você me dá um número e me devolve um booleano. Isso é um contrato. Claro que para esses programas grandes, os contratos são maiores. Mas a verdade é essa, que você consegue estruturar programas bem grandes só através da modularização, e é a partir daí que você consegue fazer diversas pessoas resolverem um único problema de programação. Outra coisa importante é a recursividade, que é uma coisa que nós vamos utilizar muito aqui durante o resto do curso, e que é um conceito central na programação. E o que mais? O uso de funções permite o desenvolvimento gradual de programas. Sabe essa técnica que eu mostrei aqui? Eu uso muito, mas muito mesmo. Sabe, quero resolver um programa, vou fazer, vou empurrar isso para depois. Certo? Se eu cheguei a fechar o contexto, eu deixo para fazer aquilo depois. Ok, gente? Então,